alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à 9ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Bem, a nossa aula é a 9 e o objeto de conhecimento é elementos da linguagem, detalhamento, classificação dos instrumentos musicais, percussão, corda e sopro. E vamos dar início à nossa aula de hoje. E como vamos falar sobre som, música, instrumentos musicais nessa aula, estamos aqui nesta paisagem maravilhosa, como vocês podem ver. E também existe um som característico que vem da natureza, certo? Porque existem vários sons diferentes. Primeiro, os sons naturais, que vêm da natureza, através dos sons dos animais, dos pássaros, som da água, do trovão, e também os sons corporais, certo? Que são que nós podemos ouvir através da nossa voz. Nós podemos cantar, bater palmas, tocar instrumentos musicais. E também a natureza é uma fonte inesgotável de sons. Existem sons graves, como, por exemplo, o rugido de um leão, e sons agudos, como o canto dos pássaros, como vocês estão ouvindo agora. Então, esses sons de pássaros são sons naturais, da natureza. E existem músicas que são feitas a partir desses sons naturais, sons de pássaros, sons da água, som das ondas do mar. E essas músicas, elas são feitas para relaxamento. E também elas provêm, todos os sons, eles provêm de uma fonte sonora, certo? Por exemplo, a fonte sonora, da onde vem esse som? Dos pássaros, certo? E a voz que vocês estão ouvindo, a minha voz, ou seja, é um som corporal, é a minha voz. E vamos ver então, dar o conceito para vocês, o que vem ser fonte sonora? Bem, em cada instante, somos inundados por uma diversidade de som. Como vocês ouviram, a gente estava numa paisagem maravilhosa, ouvindo o som dos pássaros. Os sons, eles podem ser produzidos de diferentes maneiras. Temos os sons produzidos pela natureza e sons produzidos pela atividade humana. Ou seja, o som da natureza foi o som dos pássaros, não é isso? E o corporal é a minha voz que vocês estão ouvindo. E também, para que esse som chegue aos nossos ouvidos, existem ondas sonoras que percorrem tempo e espaço de duas formas: em frequência irregulares, sem ordem e indeterminada, por exemplo, como os ruídos. E em frequências regulares, são constantes e ordenados como as notas de um instrumento musical. Então, esses sons, eles podem ser ordenados, que a partir daí são produzidas as músicas, vários estilos de músicas que nós ouvimos. E também os ruídos, por exemplo, quem vive nas grandes cidades, como vocês podem ver. Então, nas grandes cidades existem vários ruídos, como vocês podem perceber. Existe o quê? Existe sons de buzinas, sons de carro. Então, são diversos sons que nós ouvimos nas grandes cidades. Então, todos esses sons são ruídos, ou seja, quando você está em um ambiente em que várias pessoas falam ao mesmo tempo, são o quê? São ruídos. Então,
quando os sons estão ordenados, nós podemos chamar de quê? De música. E quando eles estão desordenados, por exemplo, nas grandes cidades, eles são chamados de ruídos. E vamos agora definir para você o que vem ser o som. Bem, o som é o princípio da música, ou seja, ele é produzido por movimentos de corpos vibratórios, os quais transmitem essa vibração para o ar em forma de ondas sonoras que, chegando aos nossos ouvidos, são interpretados de acordo com suas propriedades. Então, como eu já falei para vocês, existem vários tipos de sons. Existem os ruídos, existem os sons naturais que são produzidos através da natureza, através da voz humana, e existem os ruídos que são produzidos por elementos que foram inventados pelo homem, ou seja, máquinas, ou seja, buzina de carro, sirene, ou seja, e também pode ser considerado ruído várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, quem vai explicar melhor para vocês vai ser, nós chamamos o professor William de Física, que ele vai explicar o que é o som na física. Vamos ouvi-lo? Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, professor de Física, e você já se perguntou quando você está ouvindo aquela musiquinha como o som consegue chegar até o seu ouvido? Bom, para isso nós temos que entender que o som ele é uma onda mecânica. E sendo uma onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Que meio é esse? É o ar, tá certo? O som ele vai se propagar a partir das constantes compressões e rarefações desse ar. E aí vai ter a fonte, que é o emissor do som, e esse som se propaga até o ouvido, que é o receptor do som. Entre a fonte e o receptor precisa-se de um meio. Como assim, professor? Me dê mais um exemplo de onda mecânica. Já percebeu que quando você joga uma pedrinha no lago, esse lago tem uma perturbação? Essa perturbação ela se propaga através desse meio, que é a água. Assim também acontece com o som. Só que o meio é o ar, tá certo? Então, o som ele é uma onda mecânica. E para que a gente escute esse som, é necessário sempre um meio material. Bom, existe algum lugar em que o som não se propaga? Lá no vácuo, lá no espaço, onde não tem matéria, não tem um meio para ele se propagar. No vácuo, o som não se propaga. Bom, espero que vocês tenham entendido, porque é assim que o som se propaga. Bem, agradecemos a participação do professor William de Física aqui do Centro de Mídia, que deu essa colaboração para a gente, que explicou como é que é o som na física. Como vocês puderam perceber, o som existe uma fonte sonora, por exemplo, dos pássaros, da voz humana. Então, para que esse som chegue aos nossos ouvidos, ele precisa de um meio, ou seja, uma onda, né? Que ele falou que é uma onda mecânica. Então, esse som ele é propagado através do ar. E também existe um outro meio que pode ser a água também, que ele se propaga também através da água. Então, o meio mais rápido para que essa onda chegue aos nossos ouvidos é através do ar. Então, vamos definir agora o que vem ser música, né? Então, qualquer definição de música passa pela noção do tempo. A música só existe quando em movimento pelo tempo. E a matéria-prima são os sons. Um som só existe em relação ao silêncio. Então, a definição de música é uma organização de sons e silêncio. Então, para que haja música, tem que ter essa harmonização, ou seja, entre sons e silêncio. Mas como o professor William falou, não existe silêncio totalmente, só no espaço. Então, qualquer lugar que você esteja, existe som. Então, se você se trancar numa sala, geralmente você vai ouvir algum zumbidinho, até mesmo um inseto, alguma coisa, mas você está sempre ouvindo alguma coisa, porque não existe o silêncio total, apenas no espaço. Então, e para que a música aconteça, é preciso o som, né? Então, o som, existem alguns parâmetros do som. Então, vamos entender um pouco esses parâmetros. Então, vamos retornar? Então, são 4 os elementos formadores do som.
e articulando esses 4 elementos que se criam música. Então, esses elementos, esses parâmetros do som são altura, intensidade, duração e timbre. Então, nós vamos definir cada um desses parâmetros. Primeiramente, vamos definir o que vem ser a altura. A altura é a frequência de vibração de uma onda sonora. Lembra que o professor William falou que existe uma onda mecânica, existe uma fonte sonora, por exemplo, o som dos pássaros, para ele chegar lá aqui no receptor, que é o nosso ouvido? Então, ele precisa de uma vibração. Então, isso aí é a frequência, né? No que diz respeito à altura, os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. Então, a altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras. A altura não tem nada a ver com o volume, não tem relação nenhuma. Então, lembre-se que quando falamos som alto e som baixo, não estamos nos referindo a um volume, e sim à altura. Então, geralmente, quando você está em casa, aí o som está muito intenso, aí a sua mãe fala assim, abaixa esse som, está muito alto. Então, isso aí não tem relação com a altura do som, mas tem a ver com uma outra característica do som que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos ver o que vem ser sons agudos. O que é som agudo? Som com uma maior frequência, vibrações rápidas, que corresponde a um som alto, logo agudo. Como é que é, professor, esse som alto, esse som agudo? É aquele som bem estridente, bem fininho, por exemplo, o som dos pássaros. A gente pode ser definido como um som agudo. A voz feminina também é considerada um som agudo. Tem alguns instrumentos musicais que ele tem um som bem fininho, então ele é chamado de agudo. Então, e um som com uma maior frequência é um som com vibrações rápidas, que correspondem a um som alto. E um som alto é um som agudo. Quanto maior for o número de vibrações, mais agudo será o som. Então, para que o som seja agudo, a frequência é rápida. Então, ele é chamado de agudo. Então, é por isso que ele é alto, porque a frequência dele é bem rápida. E como é que é o som grave? O som com menor frequência, ou seja, são vibrações lentas, que correspondem a um som baixo. Logo, o som grave. Quanto menor for o número de vibrações, mais grave será o som. Então, a gente vai definir assim, por exemplo, o rugido de um animal, de um leão. Ele tem aquela voz bem forte, grossa, né? Alguns homens têm aquela voz masculina bem forte. Então, isso aí são chamados de sons graves, ou seja, a frequência, a vibração é bem lenta, é por isso que são chamados de sons baixos. Então, a altura ela está relacionada ao quê? A sons graves e sons agudos. Som grave por quê? Porque as frequências são altas. E som agudo, a frequência é baixa. É por isso que é considerado sons altos, né? Sons agudos, e graves, sons baixos. E agora tem uma outra característica do som, que é a intensidade. O que vem ser a intensidade? A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade, e está relacionada à energia de vibração da fonte que emite, e está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Então, o que vem ser intensidade? A gente vai mostrar para vocês um gráficozinho para vocês entenderem melhor. Então,
A intensidade é a quantidade de energia gasta para produzir um som. É interpretada por nossos ouvidos por meio da sensação de volume. Então, geralmente a intensidade ela é confundida com o volume do som. Ou seja, geralmente quando fala, o som está muito alto, não é som alto, é som forte. Olha só, isso aqui é a amplitude. Como vocês podem ver aqui, isso aqui significa a amplitude, ou seja, a amplitude é alta, então o som é forte. Já aqui no som fraco, a amplitude ela é mais baixa, essa onda aqui é baixa, olha só, então é a amplitude da onda. Por isso que é considerada um som fraco. Então, geralmente, essa característica do som ela é confundida também com o volume. Não é som alto, é som forte. Não é som, esse som está muito baixo. Não, som fraco. Então, a intensidade são sons fortes, depende do que? Da amplitude da onda. E som fraco, a amplitude da onda é baixa, certo? Então, a intensidade são sons fortes e sons fracos. E tem uma outra característica também do som, que é a duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que dura as vibrações do objeto que os produz. É o período que o som é captado em nossos ouvidos. Uma nota tocada no piano pode ter um som longo ou breve, dependendo do tempo que o pianista mantém a tecla apertada. E também a gente vai dar um exemplo da duração, por exemplo, quais são os sons curtos? A gente vai demonstrar através do quê? Dos sons corporais. Por exemplo, o que é um som curto? Quando eu faço assim, o som foi bem rápido, ou um estalo de dedo. Certo? Então, são sons curtos. E os sons longos, o som de uma sirene, né? Isso, de um sino. E, por vezes, o toque de um telefone celular, que ele fica... Então, são sons longos. Então, a duração é o tempo que o som dura. E tem uma outra característica de som também, que é o timbre. O timbre é a cor do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou canto. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Então, já perceberam? Cada ser humano tem um tom de voz diferente. Não existe o mesmo tom de voz, assim como as nossas digitais. E agora nós vamos ouvir timbres de instrumentos musicais diferentes. Vamos ouvi-los? Então, perceberam que ouviram dois diferentes instrumentos? Vocês viram também que o instrumento, um era mais grave, ou seja, o som era mais forte, e o outro era mais agudo, ou seja, mais fininho, certo? Então, como nós estamos falando sobre som corporal, som natural, parâmetros do som, falamos sobre altura, sobre intensidade, duração, timbre, agora vamos conhecer um pouco os instrumentos musicais. Então, vamos à nossa definição. O que é um instrumento musical?
Os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com um modo como eles produzem sons. Por exemplo, cordofone, está dizendo aí, ó, cordo, quer dizer, corda, então são instrumentos de corda. Idiofones são aqueles instrumentos que são percutidos e os sons são tirados do próprio instrumento, por exemplo, triângulo. E o membrafones, por exemplo, instrumento composto por membranas, certo? Que são de percussão, ou seja, de batida. E o aerofone são aqueles instrumentos que são tocados através do ar, já está dizendo aero, de ar, então aerofones. E eletrofones são aqueles instrumentos que dependem do quê? De energia elétrica. E agora a gente vai mostrar para vocês diversos instrumentos que têm essas características, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos esse primeiro conjunto aqui. Como é que são chamados esses instrumentos aqui? Aqui. Então, esses instrumentos aqui, como vocês podem observar, eles são chamados de violinos. Olha a característica deles. E o som deles é bem agudo, como nós já vimos, certo? E depois nós temos esse outro grupo aqui, grupo B. Esses aqui são violas. Olha só. Viram só? São outro estilo de instrumento de cordas. Estão vendo a corda aqui? Então, e depois nós temos aqui, temos esse outro conjunto aqui, que são chamados violoncelos, certo? Também instrumentos de corda. Ele precisa disso aqui, olha, eles são friccionados. Então, o músico ele precisa desse elemento aí para tocar o violoncelo. E no D nós temos esse grupo aqui, todos esses aqui são instrumentos de cordas, tá? Cordas, que são os cordofones, não é isso? Aqui nós temos o contrabaixo também, que é um instrumento de corda. Vocês estão vendo aqui, ó, através da corda que ele é percutido. E aqui na letra E, nós temos instrumentos são as flautas transversais, que são instrumentos de sopro, certo? Sopro, certo? Então, temos aqui na letra E outras flautas transversais. Então, todos esses instrumentos aqui que vocês estão vendo são instrumentos de sopro, certo? E aqui nós temos, aqui na letra I, as trompas, né? Que também é instrumento de sopro. Aqui nós temos os trompetes, certo? Que são chamados de sopro, que são chamados também de aerofones, certo? E aqui nós temos o piano, que é também instrumentos de cordas, certo? Que são os cordofones. Nós temos também a harpa, também, que é cordofone, instrumento de cordas, como vocês podem ver. E aqui nós temos o idiofone, que é o triângulo, certo? E aqui, nesse último grupo aqui, nós temos os instrumentos de percussão, que são os membrafones, certo? Então, aqui nós temos os membrafones, ou seja, são instrumentos que são percutido através de uma membrana ou couro. Então, são esses a classificação dos instrumentos musicais. Então, como já foi falado, os instrumentos musicais eles são divididos, ou seja,
Membrafones são aqueles instrumentos de percussão que possuem uma membrana. Idiofone é o triângulo, que ele é percutido ali, e o som sai a partir do próprio instrumento, certo? Depois temos o aerofone, que são os instrumentos de sopro, não é isso? Então, vamos classificar agora, dar a definição para vocês, o que vem ser o cordofones. Então, são instrumentos de corda. É um conjunto de instrumentos cujos sons são resultados de cordas esticadas. Existem dois tipos subgrupos, por exemplo, simples, como eu já mostrei para vocês, o piano e cravo. E também existe uma corda para nota e os compostos violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode gerar diferentes sons dependendo do local em que o músico prender. Então, vamos ouvir um pouco esses instrumentos de cordofone? Então, vocês ouviram aí o violino, certo? Que é um instrumento de corda, e ele também tem um som agudo, não é isso? E o que vem ser um diofone? São instrumentos em que o som é resultado das vibrações no próprio instrumento por meio de percussão em batidas, fricção, agitação ou sopro. Nessa categoria, temos diferentes instrumentos sem altura definida, como agogô, cachixi, triângulo, clave, e instrumentos com altura definida, como o xilofone e o metalofone. E vamos dar um exemplo agora de um instrumento, né, idiofone, que a gente já mostrou lá no quadro, vocês vão ouvi-lo agora, que é o triângulo. Então, como vocês viram, quando ele é percutido, o som é do próprio objeto, ou seja, do próprio instrumento musical. E o que vem ser o membrafone? Membrafones são os instrumentos de percussão. O som é produzido por uma membrana esticada e é gerado por percussão por meio do impacto das mãos do músico ou de baquetas. Instrumentos de membranas que não são percutidas, por exemplo, tambores, congas, atabaques, tímpano, etc. Friccionados, cuíca, que ressoa no ar, por exemplo, casum. Ou são pulsadas, o ectara. Vamos dar agora exemplo para vocês de instrumentos membrafone, ou seja, que são percutidos. Vamos lá no atabaque. Então, ouviram aí os instrumentos de percussão, ou seja, membrafone, ou seja, tem essa membrana, esse couro aí onde é percutido os instrumentos. Então, membrafone, instrumento de percussão, ou seja, batida. E também tem o aerofone. O que é o aerofone? Instrumento de sopro, o instrumento em que os sons são resultados da vibração do ar, sem passar por tubos, por exemplo, gaita de boca e acordeão. Ou passando dentro de tubos, que são as flautas, saxofones e trombones, como nós já mostramos no quadro. E vamos agora ouvir um pouco um instrumento, o saxofone. Perceberam aí que eles são aí soprados através de um tubo? Então, o saxofone é um exemplo de aerofone, ou seja, instrumentos de sopro. E tem os eletrofones. O que são os eletrofones? São os instrumentos elétricos. O som é produzido por meio de equipamentos acionados pelo músico, mas que depende da energia elétrica para funcionar. E vamos dar agora exemplo de um instrumento eletrofone.
Então, perceberam que a guitarra, ela precisa de energia elétrica para funcionar? Então, os eletrofones, ele depende da energia elétrica. Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula sobre instrumentos musicais e parâmetros do som. Então, aqui finalizamos essa aula.